E a propriedade simétrica diz que tu pode trocar primeiro e segundo membro de posições, que tu não vai perder a resposta. Certo? Isso que é a simetria, tá? Aqui ó, uma expressão vai sempre ser igual a ela mesma. Aqui ele está dizendo assim, ó, se eu trocar o primeiro e o segundo membro de posições, ainda vai se manter a mesma resposta, a mesma igualdade. Tá bem? Mas ali se tu trocar a propriedade reflexiva vai continuar a mesma coisa? Aqui tu não tem que trocar. Aqui ela está te dizendo que qualquer expressão vai ser igual a ela mesma. Isso que fala sobre reflexividade. Certo? É como se dissesse assim, a imagem que tu vê no espelho sempre vai ser igual a ti mesmo. Certo? Então tu pode manter e a simetria diz que tu pode inverter primeiro e segundo membros, que tu vai manter a mesma resposta. Tu não altera a resposta se tu trocar o primeiro pelo segundo membro. Tá? Então é uma propriedade simétrica. Tá? A transitividade, tá? Dadas essas duas igualdades, se tu tem essa expressão que é igual a essa e essa expressão é igual a essa aqui, ó, pode ver que são expressões diferentes. Tá? O y, essa expressão y aqui é igual a 1/4 mais 1. E ao mesmo tempo, essa expressão y aqui também é igual a outra expressão, significa que eu posso transitar entre as igualdades. Significa que essa expressão vai ser igual a essa. Isso que é a transitividade. Do tipo assim, ó. Vamos pegar nós três aqui. O Tyrone tem a mesma altura. Não tem, né? Vamos dizer que tem. Já me passou. O Tyrone tem a minha mesma altura. O Tyrone tem a mesma altura que o Pedro. Tá? Vamos supor. Professor e Tyrone têm a mesma altura. Tyrone e Pedro têm a mesma altura. Agora vamos fazer a transitividade das alturas. Significa que eu e o Pedro têm a mesma altura. Isso que é a transitividade. E eu seria ele, tá? A reflexividade seria dizer assim, ó, eu tenho a mesma altura que eu mesmo. Reflexivo, certo? Nossa, vou refletir. E a simetria diz que se eu tenho a mesma altura que o Pedro, significa que o Pedro tem a mesma altura que eu. Daí pela ordem, né? Pela ordem. E vice-versa. Então, se uma expressão é igual a outra expressão é igual a uma. Entendeu? Elementar, né, meu caro Robson? Que Eu? Não está no chat? Não, o Felipe só falou assim, ó, elementar. Daí eu me lembrei, elementar, meu caro Robson. Análise. Certo? A transitividade, então, ó. Y é igual a essa expressão e Y é igual a essa expressão. Significa que essas duas expressões são iguais. E por que tu não tem 5 vezes 1/4? Sendo que... E elas são iguais mesmo. Né? 1/4 mais 1, olha aqui, ó. 1/4 mais 1 é igual a uma cozinha. Não. 1/4 mais 1, coloca 1 aqui, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 4. 1 mais 4 por 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Isso aqui vai dar 1 mais 4, 5 quartos. E 5 vezes 1 quarto é 5 quartos. Beleza? Ainda confio desconfiando. Tá? Então, as expressões mantêm essas propriedades. A reflexividade, a simetria e a transitividade. Isso é simétrico. Isso, é a simetria. É a propriedade de simetria.
A propriedade simétrica é a propriedade de simetria. Isso. Tá? Calma. Tô bem calminho. Eu também. Que bom. Equações, tá? São expressões. São expressões que envolvem letras, espaços de armazenamento, né? Então, por exemplo, observe. Mas já equações e agora nós vamos recuar. Agora tem um que a cabeça dele. Então, as letras servem para reservar espaços para escolha de números ou determinação de números. Tá? Então, nessas equações aqui, a gente vai determinar valores, determinar possibilidades, certo? Nós vamos determinar essas possibilidades, então. Deixa eu ver, aparece bem ali? Aparece. Tá? Parecido. Então, tá. Vem comigo aqui, ó. O Eu te dobro. mostro meu amigo. Onde é que tira isso? Não sei, vem na minha cabeça assim de repente. Vem comigo que eu te mostro o meu abrigo. Não, meu amigo seu. Ah, o meu amigo? É. Ah, meu Deus. Tá? Se ela só veio na cabeça, eu falei que Falei, né? Deu vontade, eu falei. tudo que ficou bem. Então aqui, ó, o dobro de um valor a determinar aqui, ó, 2 vezes o dobro de um valor a determinar dá 4. A gente consegue determinar esse valor aqui. 2. Tá? 2, né? Olha aqui, ó, que beleza, ó. O quadrado de um número a determinar ou de alguns números a determinar dá 4. Dá outro conjunto, resposta aqui, ó. 2 ou Menos 2. menos 2. Nossa, já ia falar aqui? Como assim? Tá? Opa! Aqui, ó, Eu posso o usar triplo, aqui está dizendo, o triplo de um número menos 5 vezes o quíntuplo de outro número, porque são dois espaços reservados. Pode repetir. O triplo de um número subtraído do quíntuplo de outro número. Ou é o quê? Por que o triplo? Porque o triplo é 3 vezes. Mas ali não está representando um x e não vezes? É x, exatamente. Ó, 3 espaços reservados x. Não são 3 vezes o x? Sim. O valor que tu escolher vai ser multiplicado por 3. Sim ou não? Tá. O valor que tu escolher aqui vai ser determinar aqui. Certo? Nesse caso aqui, ó, tá? Que tem 2 espaços reservados nessa igualdade aqui. Isso aqui, ó, dá pares de x e y a escolher. Os elementos do conjunto aqui têm essa forma aqui, ó. Tá? Os elementos têm esse formato aqui, ó. E o z? Faz tempo que eu não Ele vejo. está aqui nessa expressão? Não. Então, não entendi. Mas faz tempo que eu não vejo o z. Que bom, dá uma olhada. O Z não é do MIB? Não, o cara aquele do MIB é o Z, né? Eu não assisti o MIB, acho que é muito ruim. Daí tu vê o Z, né? O Z. Eu não assisti o vídeo. Eu acho que é muito ruim mesmo o MIB. O 1, o 2 e o 3, não entendi aquelas coisas. E eu tenho também o meu tio. O meu tio é o Zé. Daí, se tu quiser ver o Zé também, tem. Tá? Ô Tairone, eu sei que tu tá cansado, daí às vezes a cabeça viaja um pouquinho, mas vamos aproveitar o tempo aí, vamos dar uma estudada boa, já é quase meio-dia, faltam 1 minuto para o meio-dia, o tempo passa voando, tá? Mas te liga aqui, ó, o triplo de um número menos o quíntuplo de outro número. Por que eu estou falando que é de outro número? Porque aqui é espaço reservado para um e aqui é reservado para outro. Não, então eu posso colocar números diferentes, né? Aqui eu posso botar um valor e aqui eu posso botar outro valor. Agora, se aqui eu reservasse x também, o mesmo valor, x, então o valor que eu insiro aqui, ó, para x, eu inseriria aqui também, certo?
Pedro, senta direitinho. Tá? Muito bem. Tá? Aqui vai dar um pares x, y de forma que dê 7, né? Será que vocês conseguem escolher dois valores de x que essa subtração dê 7? Quê? Será que vocês conseguem escolher dois valores de x e essa subtração, um valor de x e outro de y, que essa subtração dê 7? Tá. Dois números inteiros, quem sabe? Tanto faz, desde que seja inteiro. Será que consegue? O 4 no 3. Não, pera. Pera. É menos 2. Menos 2. Eu acho que com 4 dá. Ó. Se o x estiver valendo 4, o y acho que vale 1. Vê se não dá. 3 vezes 4? Eu sou um gênio. 12. 5 vezes 1? Então 12 menos 5? Fechou. Nossa, eu sou um gênio. Isso aqui, ó, isso aqui é uma solução para isso aqui. Tá chocado? Hã? Eu sou um gênio. Um Genius. Eu sou um Genius. Eu sou O que é um Genius? É uma mistura de jegue com gênio. Genius. Professor, eu tô com isso frouxo que ainda faz gênios. É o Tyrone que tá falando essas coisas, não É são. mentira. Não é mentira. Não é ideia minha, tá? Professor, vamos confirmar que é o Pedro. É o Tyrone. Ele disse que eu sou um Genius. Tu é que veio falar que tu é um Genius. O que é um Genius? Um Genius é uma mistura de jegue com gênio. Um gênio com gênio. Não, eu falei que eu era um gênio. Porque às vezes eu sou tão inteligente para dar algumas respostas e outras vezes não. Então eu sou um Genius. Tipo, aquela ali, ó. Fala dois números que dão uma subtração de 7. Eu falei 4. E daí o senhor falou, tá? E qual número ao quadrado dá 4 além do 2 e tu? Explodiu a mente. Aqui, ó, dois espaços reservados também, ó, de forma que a metade de um deles mais o outro some 3, tá? Então, 2 e 1 acho que é uma solução. Não, 2 e 1 não. 2 e 2, ó. Se o m estiver valendo 2 e o n estiver valendo 2, a soma aqui vai dar 3, ó. 2 dividido por 2 dá 1, mais 2 dá 3. Por que o n? Porque ele escolheu ali, MN. O cara que escolheu, né? Né? Daí o problema já não é meu, mas Olha o cara. M de Maria e N de Naria. gênios. Gênios. Vem fazer parte desse. Bora chamar um senhor. Você será o senhor. Bora chamar um senhor só de gênios. Olha, todas essas equações, todas essas expressões são exemplos de equações, como a gente viu. Equação é uma sentença matemática, tá? Com sinal de igual, tem uma igualdade, envolve números e letras, né? Envolve números desconhecidos chamados de letras, ou espaços reservados a determinar ou a escolher, tá? Representados por letras, denominadas incógnitas ou variáveis, tá? Vão ser denominadas incógnitas ou, dependendo da situação, como essa aqui, ó, essa situação aqui a gente pode chamar de variável, porque dá um conjunto infinito de soluções à nossa escolha aqui, a não ser que eu determine certas condições aqui para a resolução dessa aqui, mas essa aqui, o x e o y estão valendo como variáveis, tá? Da mesma forma aqui, ó, m e n são variáveis, não são valores incógnitos, tá? Mas aqui, ó, nessa expressão é uma incógnita, o valor de x é um valor incógnito a determinar. Aqui, ó, são valores incógnitos também a determinar. A gente determinou 2 e menos 2.
Aqui a gente determina somente 2, né? Aqui a gente não tem como determinar, certo? Não tem como determinar, porque se eu escolher um valor para x, o y vai ser um valor correspondente, assim por diante. Ali eu não consigo determinar o conjunto solução. Tá? Vamos ver os exemplos. Os exemplos ali. Então, ó, 2x igual a 4 é uma equação e a incógnita dessa equação é x. Ao quadrado igual a 4 é uma equação, a incógnita dessa equação é o espaço reservado A. Tá? 3x menos 5y igual a 7 é uma equação e as incógnitas, as variáveis dessa equação são x e y, são as variáveis, não são incógnitas. Veja que nem todas as sentenças matemáticas é uma equação. As expressões a seguir, por exemplo, não são equações. Por que não são equações? Essa expressão aqui, por que não é uma equação? Por que essa expressão aqui não é uma equação? O Matheus Duarte disse assim, ó, momentos Jag News. Vai lá, Pedro, por que não é uma equação isso aqui? Porque não apresenta Porque não tem um número aqui somado com não sei. Porque não é um secundário. O que é equação? Tem que ter igualdade entre expressões, certo? Então, equação tem que ter igualdade entre expressões? É necessário igualdade entre expressões. Isso aqui não tem uma igualdade entre as expressões. Tu tem duas expressões, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, e tu tem uma inequação, uma comparação, né? Ó, tu diz que x mais y não é igual, ele é maior do que 8, certo? Ou tu diz que 8 é menor que x mais y, não tem uma equação, não tem um símbolo de igual, tá? Isso aqui é uma inequação, é o que a gente chama de inequação. Então, vai ser uma equação só quando tiver igualdade. É necessário que tenha uma igualdade Faz uma entre... equação aí, professor. Hã? Faz uma equação aí. Tá, eu já vou mostrar aqui, só um pouquinho. Ó, x mais y maior que 8 não é uma equação, pois essa sentença não apresenta sinal de igualdade. Tá? Olha aqui, ó, 5 mais 3 igual a 8 não é uma equação. Por que não é uma equação 5 mais 3 igual a 8? Porque não apresenta incógnita ou variável, não apresenta letra. Então, equação tem duas coisas. É necessário que tenha um símbolo de igual, é necessário, mas não é suficiente. Tem que ter, além do símbolo de igual, tem que ter letra, ou seja, valor a determinar, tá? Tem que ter valor a determinar ou soluções a determinar, tá? Então, não é uma equação, porque não tem o espaço reservado ali para substituir o valor. Não. Nesta unidade, estudaremos apenas equações com uma única incógnita. Por exemplo, essa equação aqui, ó, 3x menos 5y, tem duas incógnitas, duas variáveis, né? Tá? Tem duas variáveis ali, certo? Não tem como determinar o valor sobre aquelas condições. Cara. Não sei o que eles estão falando, que vocês são uns isolados porque vocês estão em aula, é isso? Não, eles que são bobalhões. Eles são quarentena. Nós somos gêmeos. Ó, nesta unidade estudaremos apenas equações com uma única incógnita.
raiz de uma equação. O que é a raiz de uma equação? Eu não sei. Uma raiz e uma... Ô, senhor, eles que são os isolados, sabe por quê? Porque ele está dando mais atenção para nós aqui pra eles. Então, gêmeos. Gêmeos. Muito gêmeos. Stonks ou gêmeos. Hoje, às 9 horas da noite, depois do festival da Globo. Gêmeos, o novo programa da Globo. Stonks com Apresentado por gêmeos. Fábio Rogério. Senhor, Stonks com gêmeos vai dar estégmios. Hoje, às 9 da noite, no horário de Brasil. Não, parece aquelas novelas que... Isso aí. É isso aí, então. Raiz de uma equação, tá? O que é a raiz de uma equação? É o valor, na verdade, que faz a equação ser verdadeira, né? É o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, tá? A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores. Não, a incógnita não pode assumir diversos valores. A variável de uma equação pode assumir diversos valores, tá? Tem que ter cuidado com essas definições. Mas a sentença será verdadeira apenas para alguns desses valores. O valor incógnito é a raiz da equação, tá? O valor determinado é a raiz da equação, certo? No caso da equação, olha só essa equação aqui, ó. X mais 3 igual a 6. Existe um valor incógnito, um único valor que torna esta equação verdadeira. Outros valores, eles são valores variáveis desta equação aqui, né? Que não tornam, outros valores não vão tornar a equação verdadeira. Mas que valor x aqui torna a equação verdadeira? Um número mais 3 igual a 6. 3. Então, 3 é o que eu chamo de raiz da equação. Tá? É o valor incógnito, na verdade, é o valor que torna a sentença verdadeira. Falar de valor incógnito e raiz da equação, num certo ponto de vista, é a mesma coisa. Tá? Deve ser 10. É assumir que existe um valor incógnito. Apenas o 3 torna a sentença verdadeira, pois 3 mais 3 é igual a 6. Dizemos que o número 3 é a raiz desta equação aqui. Tá? Raiz da... Sumiu, cara. Você deu o limite. Esse livro que é um Gêmeos. Agora até chegar na página 42 nós... Que página nós estávamos? 19. 19? Comigo era 20. Aham. Não, senhor. A outra? Aqui, né? Lá embaixo. Aí. Raiz de uma equação é um número que, ao substituirmos a incógnita, torna a sentença verdadeira. Então é o que, né, torna a sentença verdadeira ali, é o valor Então, o juiz tem que usar a incógnito. raiz, então. Oi? Então, o juiz do tribunal tem que usar a raiz, então. O quê? Nossa, que porcaria. Eu não entendi. Vai descobrir se a sentença é verdadeira ou falsa. Ah, Eles têm que descobrir. Deus! Gêmeos, muito gêmeos. Chegou a dar uma dor assim. Stonks. Ah, Pedro, que ruim é essa que tu contou pra gente, Pedro? Muito ruim, a gente não merecia, Pedro. Mano, isso, como é que é que eu me disse? Não, o senhor me tocou. Eu falei, nossa, porcaria. Nossa, esse daí foi estéreo. O número 1, por exemplo, não é raiz da equação 8x mais 3 igual a 5, porque se tu substituir aqui 8 vezes 1 dá 8 e 8 mais 3, 8 mais 3 não dá 5, certo? Então não é raiz da equação. Veja que ao substituirmos x por 1 nessa equação, obtemos uma sentença matemática falsa. Sim, a gente chega à seguinte conclusão, que 11 é igual a 5, e isso não acontece, pelo menos no nosso tempo. Como a sentença 11 igual a 5 é falsa, o número 1, então,
não é a raiz da equação que a gente falou. Tá? Vamos ver. Podemos verificar se um número é raiz ou não, simplesmente fazendo substituição, como foi feito aqui, ó, na observação. Certo? Então, daí a gente vê se é raiz ou não. Se a sentença for falsa, não é raiz. Se ela for verdadeira, será raiz. Outra coisa, a gente fala sobre unicidade de raiz, né? Se a raiz é única ou não, né? Às vezes um valor pode ser raiz e existem outros valores que também são raízes, né? No caso daquele que a gente fez ali, x² igual a 4, tinha duas raízes, entendeu? Então, quando a gente fala de raiz, a gente não está falando de unicidade. Não quer dizer que é única a raiz. Ah, mas isso é complicado, né? Olha só. Oi? Hoje é complicado, coitado, você tem que aplicar uma verdadeira. Mano, e tu justifica já a equação, né? Eu sou. Hã? Nesse final? Como é que é aquele bagulho, velho? Eu não consigo lembrar. Vamos verificar se menos 1 é raiz da equação 8 vezes um número mais 3 igual a menos 5. Será que menos 1 é raiz dessa equação? É. Vamos substituir menos 1 e vamos ver as operações. 8 vezes o menos 1 mais 5, 8 vezes menos 1. Eu não sei porque que ele verifica assim, tá? Se tu quer verificar se menos 1 é raiz da equação, tu tem que fazer isso aqui, ó. Não dá para sair supondo. Tu tem que partir de um dos membros da igualdade, presta atenção. Ou do membro esquerdo ou do direito, certo? Tu tem que partir de um dos membros, tá? Como a incógnita está no primeiro membro, eu vou partir do primeiro membro, ó. Eu quero saber se menos 1 é raiz dessa equação aí. Então eu vou partir substituindo no primeiro membro. 8 vezes menos 1 mais 3. Tá? Posso colocar o igual aqui do lado. 8 vezes menos 1 dá quanto? Vezes. Desculpa. 8? Não. 8 vezes 1 dá 8 menos 7. 8 vezes menos 1. Ô Felipe, presta atenção na aula aqui, não fica prestando atenção em quantos alunos tem, tá? menos 3. 51. Pô, qual é de vocês? Pô, 8 vezes menos 1. Te liga aí, Pico. Te liga, Pico. Ah, precisa ver. Calcula de cabeça aí, 8 vezes menos 1. 8. Não. 2. Ai, meu Deus. É 3. Ah, que dificuldade, né? 8 vezes menos 1 aqui, ó. Menos 8, tá? Mais 3. Vamos fazer o favor agora? 8 menos 3, me dá a resposta aí, quando é que é? 5. Menos 5. Menos 5. Menos 5, certo? Eu cheguei a essa expressão aqui, ó. Eu cheguei a essa expressão e eu quero ver se ela é igual ao segundo membro. Ela é igual realmente ao segundo membro. Então, ó, como é que eu verifico a validez da raiz? Assim, ó. Nossa, eu sempre complicado. Tá, ó. Eu vou desenvolvendo o primeiro membro até chegar no segundo membro. E eu cheguei. Se eu não chegasse, se por exemplo desse menos 4, tá, menos 3, tá? Se por exemplo isso aqui desse menos 3, eu vou desenvolvendo menos 3, eu tenho que comparar com o segundo membro. O que eu ia dizer? Diferente de menos 5, certo? Que é o segundo membro. Mas como deu igual ao segundo membro, eu já posso comparar direto aqui, ó. Menos 5. Pronto. Tá? Então, menos 1 é raiz. Tá? Certo. Ó, conjunto universo e conjunto solução de uma equação. Tá? Então, por isso, ó, equações, a resposta para equações é conjunto, certo?
a resposta para a igualdade entre duas expressões aritméticas é verdadeiro ou falso. Tá? E a gente usa, a gente reduz equações, tá, a expressões de verdadeiro ou falso aqui para comparar se é raiz ou não. Tá? Porque a equação é fácil, né? É bem fácil. Nossa, eu sempre achei que a equação assim, eu ia ter que ser um Jekyll para poder aprender, sabe? Mas não precisa ser um Jekyll. Porque eu já sou um Jekyll. Tá? Só agora que eu entendi porque que tem uma tomada no teto. Só agora mesmo. Então tá, né? Então presta atenção agora aqui comigo, por favor. Tô prestando. É isso aí. Tem prestado? É isso aí. É disso que eu tô falando. Olha só essa pessoa. Essa pessoa aqui, Parece ela precisa resolver a equação x ao Olha, quadrado. parece o Duarte. Mas por quê, cara? Trouxe 3 vídeos da pegando umas 75. Tá, ó. Preciso resolver a equação x ao quadrado igual a 49. Que Não, que aí faz. Dá 3, né? Que número elevado ao quadrado é igual a 49? E aí? Passou, 7. Ah, tá. Não é só o 7. Menos 7. Menos 7, conjunto solução. Menos 7 e 7. É isso que ele está falando. Tá? Se não tivesse aqui, eu certeza menos. E daí, eu tenho que determinar o conjunto universo. O conjunto universo é onde eu posso procurar as soluções. Isso é que é conjunto universo. E conjunto solução é a resposta, ou seja, os elementos que fazem parte, que tornam essa sentença aqui verdadeira. Os elementos que tornam essa sentença verdadeira. Tá? Por exemplo, se eu considero o conjunto universo, que eu vou chamar de U, tá, do conjunto dos números naturais, quem é o conjunto dos números naturais? N. Não, pera, aqui. Quem é o conjunto dos números naturais? Que números são esses? Quadrado. Números de 0 a infinito. Tá, e não é simplesmente isso, e vai de 1 em 1, né? Os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Vai de 1 em 1, esses são os naturais. Então, se eu estou considerando o conjunto universo dos naturais, só dos números naturais, é onde eu posso obter resposta para essa equação aqui, ó. Isso que é o conjunto universo. Se eu considerar o conjunto universo para essa equação aqui, o conjunto dos números naturais, a solução seria simplesmente o conjunto formado pelo elemento 7. Certo? Agora, se o meu conjunto universo, se eu estiver considerando o conjunto universo, o conjunto dos números inteiros, se eu estiver considerando o conjunto dos